Bom, mais uma live, mais uma palavra de Deus para você, para nós. Estamos falando sobre não ser dominado pela riqueza ou pelas riquezas. Hoje, em especial, a gente vai falar sobre a verdadeira riqueza em Deus. Como eu estava falando para vocês, acabei dividindo isso aqui em vários tópicos e eu quero trabalhar cada um deles. Então nós vamos trazer uma série de mensagens só relacionada à questão da vida em Deus em detrimento das riquezas, ou de uma vida em Deus com riquezas, aprendendo a lidar com valores, aprendendo a administrar a própria vida, aprendendo a enxergar tudo isso de uma forma diferente. A gente, nos dias de hoje, essa questão de riqueza, a questão de valores, a questão de posição social, isso é muito falado, muito mexido, muito trabalhado. As pessoas geram uma importância muito grande. Na verdade, eu creio que sempre foi assim, né? Sempre aconteceu isso. Mas hoje em dia está mais evidente a busca, a luta por essa situação, por entender isso. As pessoas têm maiores necessidades, segundo o que eu penso, e com a necessidade aumentando também uma busca, às vezes até em alguns aspectos, né? Não todos, desordenada a respeito disso, uma concepção contraditória, às vezes relacionada à palavra, no que tange a essa questão de riqueza, de ter dinheiro, de administrar, do que é certo, do que é errado dentro disso. E a Bíblia, ela é clara e também trata desse assunto, né? E sempre, claro e evidente, vai falar de equilíbrio. Tudo a Bíblia vai trazer a realidade de um equilíbrio. A gente falou semana passada que desejar ter dinheiro, desejar ser rico, desejar ter posses não é um problema, não é um pecado. A gente falou, acho que Lucas 12, 20, não é? Falando sobre o insensato, e a sua insensatez o tornou quase que como um louco, né? A ponto de desprezar a Deus, de neutralizar tudo à sua volta, porque ele entendeu adquirir muitos bens e agora, na concepção dele, a sua alma poderia descansar em paz, que ela não teria problema algum. O que na verdade vem a notícia: essa noite a sua alma será tirada. E o que tu tens? Para quem será? Nessa hora que ele é chamado de louco e insensato, ou insensato e louco, tanto faz, não é? A verdade é que a gente não tem domínio desse contexto relacionado à vida. A gente não sabe quando a vida vai findar, a gente não sabe o desfecho da vida. A gente planeja, projeta, mas o desfecho final da vida a gente não tem, né? E só Deus pode, na verdade, entender esse processo. Ele gerencia isso, melhor dizendo, não é? O gerir disso está nas mãos de Deus. E o que a gente tem de mais interessante dentro disso é a compreensão da vontade de Deus para a nossa vida. Por isso, hoje, nós vamos falar sobre a verdadeira riqueza em Deus, o que verdadeiramente é ser rico diante de Deus. Esse é o aspecto, né, que a gente precisa entender com bastante clareza. Separei para hoje o texto de Provérbios 22, 1, que eu quero estar lendo aqui. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. O rico e o pobre se encontram, e todos o Senhor fez, não é? Então, ou seja, respaldando o que a gente falou na live passada, ser rico não é um problema. Na verdade, para Deus tanto faz, não é? Deus vai tratar da mesma forma tanto um quanto o outro. O Senhor fez um quanto o outro. O Senhor permitiu que um enriquecesse, como também permite que alguns não enriqueçam. E aí o contexto está na disposição para o trabalho. Eu digo o contexto para enriquecer ou não. Está na disposição para o trabalho, está na capacidade de administração, está na capacidade de não se perder dentro disso, está na capacidade de, como eu posso dizer, de se manter fiel à palavra, ao Senhor, submisso ao Senhor. Esse é o processo que a gente precisa avaliar. Então, Provérbio 22 vai falar disso.
não é? Daqui a pouco eu quero voltar nesse texto aqui, só dar mais uma lida para você, tá bem? O que a gente precisa entender dentro desse aspecto é um chamado, o chamado que nós temos em Deus, sabe? E além das riquezas, há princípio de vida em Deus que a gente precisa observar de uma maneira clara, entendeu? Porque a riqueza é só um detalhe. Eu não consigo, já falei na live passada, esse texto para mim ele é muito, como eu vou dizer, ele é muito importante para uma situação como essa, que é Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se a gente fizer uma interpretação desse texto ao pé da letra, a gente vai ver que muita coisa não acontece na vida das pessoas, porque na verdade elas acabam não buscando o reino de Deus e a justiça, que é importante falar da justiça. O reino de Deus é uma coisa, é o domínio dele sobre a nossa vida, é a autoridade dele sobre a nossa vida, é a proteção, é o zelo, é o cuidado, são os benefícios, mas também nesse contexto aí tem a justiça de Deus sobre a nossa vida, justiça que a gente tem falado, já culminou em Jesus Cristo, não é verdade? Mas essa justiça é importante, porque o pecado que estava sobre nós, Jesus levou sobre si, e isso implica para nós algumas peculiaridades, algumas particularidades que a gente precisa observar, que é o que nos leva a viver o reino de Deus, entendeu? E esse reino de Deus tem regras, esse reino de Deus tem punição, sim, esse reino de Deus tem os benefícios, né? Mas tem regra e punição. Então, quando eu englobo tudo isso na minha vida, aí eu começo a ter uma concepção clara, porque em primeiro lugar é todo esse aspecto do reino de Deus, né, que vai exigir de mim santidade, que vai exigir de mim uma pureza, que vai exigir de mim um caráter cristão, vai exigir de mim uma série de fatores dentro desse aspecto. Vamos lá, depois do texto está assim: o homem que ajunta riqueza só nessa vida é comparado a alguém que despreza a própria alma, isso por conta do apego ao dinheiro. Logo, esse trabalha e não desfruta da sua riqueza, corre risco de isolamento, pode ficar preso a esse mundo. Então, esse é o grande problema. Por isso que a riqueza humana, natural, ela é passageira, ela não pode perdurar, entendeu? Ela é passageira no sentido que o homem ele foi criado, estabelecido para viver eternamente, entende? E o perigo não é só relacionado à riqueza. Quando a gente aplica e empenha todo o nosso esforço para essa vida aqui, é um risco, porque a vida ela não acaba aqui. A vida do ser humano ela tem uma passagem, não é? Tem o contexto natural que vai terminar aqui, mas o homem prossegue no contexto espiritual, entende? A gente também mencionou um pouco disso na live passada. Então esse aqui é o problema. Um homem que ajunta riqueza só nessa vida é comparado a alguém que despreza a própria alma. Por que ele despreza a própria alma? Ele não dá o devido valor à alma, sendo que a alma ela não morre. Ela simplesmente ela é transportada para o mundo espiritual, no arrebatamento da igreja. Entendeu? E isso não é só para os crentes, para qualquer pessoa. O homem, qualquer homem, não é só o cristão, não é só aquele que teme a Deus. Todo homem vai viver eternamente. Claro que a expressão bíblica para quem não tem salvação vai falar de uma morte eterna, tá? Porque não é uma vida em Deus, mas esse não é o caso para nós agora. O que eu quero dizer aqui é que a visão de acumular riqueza só para essa vida, ela é um problema. Por isso que a verdadeira riqueza em Deus não está presa aqui, porque vai passar. A vida passa, tudo passa, entendeu? E passando, o maior tempo de existência do ser humano não é aqui na Terra. O maior tempo de existência do ser humano é na vida espiritual, é pós essa morte. Então tudo isso aqui é passageiro olhando por esse lado. Quando a Bíblia vai dizer que a nossa vida é como um sopro, ela está falando por esse aspecto. Aqui na Terra, o contexto de vida saudável, né, mais equiparado, é 70 e 80. Nesse contexto de vida, 70 e 80, já começa a enfado e canseira para todo ser humano. Alguns, pela sua robustez, avançam um pouquinho mais. É que está sacudindo tudo. Obrigado. Aí, o que acontece dentro disso?
a gente precisa avaliar essa condição, entendeu? De avançar posterior a isso. Aí a riqueza acumulada, a verdadeira riqueza em Deus, ela não está segura aqui na terra, entende? Eu preciso olhar o contexto espiritual. Se eu não olhar o contexto espiritual, tá? Eu não estou valorizando a minha alma, eu estou desprezando ela, porque eu não tenho garantias, eu não ajunto nada que possa gerar para minha alma a garantia que ela precisa depois daqui, tá? Parece um assunto meio louco, mas não é não. Esse aqui é o contexto interessante. O que acontece? Quando a pessoa despreza a alma, ela perde a salvação. Perdendo a salvação, essa alma vai viver um sofrimento eterno, entendeu? Então a riqueza aqui é um relacionamento com Deus. A riqueza é comunhão com Deus, relacionamento com Deus. Vai falar de submissão, vai falar de adoração, vai falar de convivência em Deus, de entender o contexto da vida pós-arrebatamento, entendeu? Que aí a minha alma está garantida em Deus, eu vou ver eternamente em Deus. Então esse é o contexto. O que acontece? A coisa começa no mundo espiritual, mas o ponto crucial que a gente tem é agora. Então, por exemplo, trabalha e não desfruta da sua riqueza. Provérbios, ele vai falar disso. Pessoas que, na verdade, trabalham, lutam, fiam, conquistam, mas estão tão empenhados a conquistar que não tem tempo de desfrutar. Então aqui na terra, porque Deus não olha só o contexto sobrenatural, é isso que eu quero dizer. Aqui na terra eu preciso conquistar, eu preciso lutar, eu posso ter riqueza de maneira equilibrada, mas eu preciso desfrutar disso. Entende? Há uma preocupação divina no desfrute de tudo isso. O ser humano, ele depende no ciclo de vida, nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer, ele depende do lazer, ele depende do trabalho, mas ele depende do lazer, ele depende do conforto, ele depende de uma série de situações. E dentro disso há uma preocupação em Deus para que a nossa alma se regozije enquanto aqui na terra estiver. Ok? Então, se eu trabalho, eu preciso desfrutar do fruto do meu trabalho. A Bíblia vai falar, e principalmente no contexto da maldição que o homem teve por causa do pecado, que o salário do pecado é a morte. Tudo tem um salário. Se a prática do pecado tem um salário que é a morte, a prática de uma vida em Deus, a prática de trabalho tem também o seu salário, a sua paga. O que eu quero dizer? Tudo tem uma recompensa, ok? Tá? Dentro dessa recompensa, se eu trabalho, logo a minha recompensa é aquilo que eu ganho, o salário, entendeu? Que é para o meu desfrute. A gente vai ver isso mais à frente, tá? Corre risco de isolamento. Qual é o outro problema? Quando eu desprezo tudo isso e fico tendenciado só a acumular riqueza, eu corro o risco do isolamento, porque as outras pessoas à minha volta, eu vou acabar em algum momento distanciando essas pessoas. Isso não é riqueza. Eu posso ter todo o dinheiro do mundo, mas se eu não vivo em comunhão com o meu próximo, então isso não é riqueza para Deus, entendeu? Na verdade, nem para o ser humano, porque desfrutar daquilo ali, viver aquele contexto sem a convivência com as pessoas, tanto desprezando pessoas como sendo desprezado por elas, não é uma coisa interessante, ok? Então isso é muito importante a gente observar, tá bem? Pode ficar preso a esse mundo, por quê? Porque na verdade essa pessoa ela adquire através das riquezas uma autoconfiança e a ideia de um controle sobre a vida, sobre tudo à sua volta, que na verdade tudo que ela passa a considerar está relacionado ao que ela domina. E o que ela logicamente não domina, ela despreza, ela isola, ela distancia. Então ela pode ficar presa a esse mundo de materialismo, tá? Não alcançando salvação por não entender, por não compreender os princípios que Deus estabeleceu sobre a vida do ser humano. Então, ninguém que detém o poder quer perder esse poder, seja ele em qual instância for. Ninguém quer perder essa situação. Então, o risco que essa pessoa corre de ficar presa a esse mundo diz respeito a isso, porque o mundo é capitalista de um modo geral. O mundo, ele vive para potencializar isso na gente. Se você parar para pensar, desde a infância, o ser humano, ele é tendenciado a isso, a recompensas por atitudes. Pai e mãe, eu sou pai de 2 filhos,
pai e mãe trabalham esse processo, às vezes de maneira involuntária e desequilibrada, entendeu? Quando na verdade vai gerando recompensas em cima de algo que na verdade não merece recompensa, é só um dever. Nós não podemos esperar recompensa quando cumprimos o nosso papel. A recompensa ela é para vir quando a gente faz além, tá? Porque quando você cumpre o seu papel é obrigação, e obrigação não exige uma recompensa, pelo menos não uma recompensa. Como eu posso dizer isso para você? Pelo menos não uma recompensa que vai gerar surpresa, que vai além da medida, tá? Não sei se eu estou conseguindo explicar, entendeu? Mas a recompensa é tão simplesmente consequência. Quando eu faço aquilo que é esperado, quando eu faço aquilo que está dentro da minha obrigação, eu vou ter a consequência daquilo. Toda recompensa, na verdade, é uma consequência, mas existe aquela consequência ou recompensa que é maior do que o esperado. É disso que eu estou falando, ok? Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do Senhor, a prudência. E o conhecimento do Senhor, a prudência. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A verdadeira riqueza em Deus está no fato de o homem temer ao Senhor, sendo ele rico ou pobre. Dessa forma, este homem é também considerado sábio e vai prosperar. Entende? Então, temer a Deus é o que ele considera como riqueza. Entendeu? Porque ele é autoridade. E aí, não adianta discutir sobre a existência de Deus, não adianta discutir sobre criação, como hoje a gente vê muito disso, tá? Deus, ele é soberano. Tudo na natureza aponta para um Criador, entende? A Bíblia vai mostrar para nós que esse Criador, ele é Deus. Ele é quem sustenta e governa todas as coisas. A natureza, de um modo geral, vai exaltar a existência e essa divindade que é Deus. Então, por que eu digo que não adianta discutir? O homem está discutindo, o homem está tentando entender, o homem está buscando através dos seus discursos de sabedoria vã. Por que eu estou falando sabedoria vã? Porque tudo isso é passageiro, entenda isso, tá? Compreender e descobrir uma verdade absoluta que a Bíblia mostra para nós. Essa verdade absoluta para a existência de todas as coisas, ela é Deus. Então, aonde que termina o homem é limitado? Na morte, tá? Porque, exemplo, Albert Einstein morreu, tá? Todos os grandes pensadores, os inventores, Thomas Edison, todos os homens grandes da história da humanidade, eles morreram, terminou, a vida acabou para eles, assim como vai acabar para mim, assim como vai acabar para você. Todas as pessoas de grande vulto têm o seu fim, sejam elas quais forem, os poetas, os escritores, tá? Machado de Assis, aqui no contexto do Brasil, e tantos outros, tá? Já vão findar, já findaram. Então, a limitação para a vida humana está dentro desse aspecto e não adianta discutir. Se existe esse contexto, alguém tem o domínio sobre tudo isso, e esse alguém é Deus. É isso que a gente precisa entender. Esse alguém é Deus. Então, qual é o princípio da sabedoria? Temer a Deus. Quando que um homem é considerado rico, uma riqueza de real valor permanente, tá? Porque no contexto natural humano, tá? O dólar, o ouro, a prata, o diamante, as pedras preciosas são valores reais, mas são permanentes, entendeu? Então, não são permanentes, desculpa, são passageiros. Agora, uma riqueza permanente, temor do Senhor, porque o temor do Senhor funciona para essa vida e para a posterior. O temor do Senhor me aproxima de Deus. O temor do Senhor me faz rico, porque eu vou passar a ser prudente em todos os aspectos da minha vida, entendeu? Então isso é um valor diante de Deus, essa é uma riqueza diante de Deus. De outro modo, a verdadeira riqueza para Deus está no fato de Deus possuir o homem, tá? O que eu quero dizer com isso aqui? Quando Deus possui o homem, esse homem é submisso à vontade de Deus. O temor não é
no sentido de ter medo. Temor está no sentido de honrar, de respeitar, de obedecer, de reconhecer, de se submeter, entende? Quando essas características fazem parte da vida humana, logo esse homem, ele é rico diante de Deus, porque Deus possui ele, possui no sentido de ser autoridade sobre a sua vida, entendeu? E eu queria que você entendesse isso. Não existe um ser humano que não tenha ninguém acima dele. O cara mais rico de toda a história tem alguém acima dele. Sabe por quê? O dinheiro, de um modo geral, a tendência do dinheiro é escravizar ou pelo menos assumir autoridade sobre o ser humano. Como que isso acontece? A busca por ele, tudo que você busca alcançar está na condição de superioridade. Quando você busca alcançar algo, por exemplo, eu quero fazer uma faculdade, ou seja, eu estou atrás de um conhecimento que eu não tenho, de melhorar a minha qualidade de vida. Cláudia Dutra acabou de entrar, Deus abençoe. Tá? Então, eu estou melhorando a minha qualidade de vida, eu estou expandindo, eu estou crescendo, eu estou evoluindo, eu estou me tornando melhor. Se eu me torno melhor e eu tenho um alvo, esse alvo está acima de mim, entenda isso. Então, quando eu busco ser rico, eu reconheço que a riqueza, essa posição do ter dinheiro, está numa condição mais elevada do que a minha. Por isso que eu estou atrás, tentando conquistar aquilo ali, entende? E se Deus, eu temo a Deus, logo eu reconheço que Ele está acima de mim. Eu espero que você está conseguindo compreender o que eu estou dizendo, entendeu? Então, todo ser humano tem alguém acima de si, tá? E ela vai servir alguém de alguma maneira, querendo ou não, reconhecendo, entendendo isso ou não, ela vai acabar servindo alguém, tá? De alguma maneira ela vai servir alguém, entende? Por quê? Porque o ser humano é influenciador, porque o ser humano, de um modo geral, ele é formador de opinião, entende? Então sempre vai ter esse processo acima, tá? E aí, gente, quando o objetivo de Deus é possuir o ser humano nesse sentido, tá? De que o homem está submisso à vontade de Deus. Quando o homem está submisso à vontade de Deus, ele tem uma riqueza permanente. Por quê? Ele pode adquirir satisfação para essa vida com equilíbrio, porque Deus governa sobre ele, mas também ele adquire satisfação para uma vida permanente, porque Deus o possui. Se Deus o possui, o seu caráter, tá? Que é um caráter cristão, que está baseado em Gálatas 5, capítulo 22, longanimidade, benignidade, bondade, gozo, temperança, domínio próprio, entende? O fruto do Espírito vai ser o caráter desse homem. Esse fruto do Espírito, ele é gerado pelo Espírito. Se ele é gerado pelo Espírito e o ser humano tem isso, porque Deus o possui, então há uma garantia de vida eterna. Isso é riqueza diante de Deus, tá? Se assim for, este homem é temente a Deus, e dessa forma todo homem pode enriquecer, pois se ele pertence a Deus, o dinheiro nunca será sua prioridade, entende? Se Deus possui o homem, então a prioridade vai ser sempre Deus, entende? Por isso que Mateus 6,33 vai dizer que as demais coisas lhe serão acrescentadas, tá? Porque quando Deus possui esse ser humano, o que ele vai buscar é o domínio de Deus sobre a sua vida. Qual é o domínio de Deus sobre a sua vida? O reino de Deus, entendeu? Então ele vai buscar o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Aí está o equilíbrio perfeito: riqueza diante de Deus, temor do Senhor; riqueza diante de Deus, submissão ao Senhor, a Ele mesmo, tá? Riqueza diante de Deus, obediência; riqueza diante de Deus, adoração a Ele, entendeu? Porque assim Ele domina, Ele governa o ser humano, não é? A oração do Pai Nosso, parece que é Mateus 6, tá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Maria Nascimento também apareceu ali, tá? Entrou agora, Deus te abençoe. Lá de Sumidouro, né? Que a mão do Senhor seja sobre a sua vida também. Então venha a nós o teu reino. Vir a nós o teu reino é vir o seu governo, a sua autoridade, o seu domínio sobre a minha vida. Bom dia. Então, o que acontece dentro disso? Quando esse governo está estabelecido sobre a minha vida, eu não vou servir a dois senhores, entende? Eu vou submeter a riqueza, vou submeter o dinheiro, vou submeter o dinheiro para me servir, entendeu? E servir o próximo à minha volta. Então esse é o ponto.
nós estamos falando sobre a verdadeira riqueza em Deus, tá? Nessa série de mensagens que eu falei para você. E outra, deixa eu relembrar, quem falar comigo pelo Instagram, no Facebook, mas pessoalmente, eu quero o e-book. No final da mensagem a gente vai ter um e-book, você vai receber um material, 9 tópicos, entendeu? Para você. Só quem entrar em contato comigo e disser, eu quero, tá? Então, vai aproveitando essa oportunidade aí, que aí você vai ter um material para você, entendeu? Aproveitar. Então, tá dando para compreender isso aqui? Esse é o ponto, tá? Tem bastante coisa para a gente falar, o tempo corre demais e a gente precisa alcançar aqui a conclusão desse negócio. Então, o homem pode enriquecer, pois se ele pertence a Deus, o dinheiro nunca será a sua prioridade. Gente, é bem verdade que muitas pessoas se perdem ao longo do caminho, tá? A linha é muito tênue, muito fina entre o governar e ser governado, principalmente quando tange as riquezas, quando se fala de riqueza, entende? Porque o poder é muito grande, tá? O poder de domínio é muito grande, de adquirir, de governar, de sujeitar pessoas, isso é muito grande. Então nem todo mundo está preparado para isso. Por isso que há uma batalha travada dentro desse aspecto também. Entende? Sobre ser submisso a Deus, está debaixo dessa orientação, o que é verdadeiramente uma riqueza diante de Deus. Entende? Riqueza diante de Deus é compreender também o seu lugar. Tá? Se eu compreendo o meu lugar, então automaticamente eu sou rico diante de Deus. Por quê? Porque eu não vou sair dele, eu não vou extraviar do caminho. Tá? Isso é muito importante. O Salmo 112:1 diz assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer, sua semente será poderosa na terra. A geração dos retos será abençoada, prosperidade e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanecerá para sempre. Então, louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme. Esse homem que teme ao Senhor, ele vai ter grande riqueza, tá? Porque ela permanece. E aí eu queria que você compreendesse que a palavra, ela não está neutralizando as posses financeiras, mas ela está dizendo que uma riqueza, ela precisa ser permanente. Então, riqueza é ter o suficiente aqui na terra, tá? Para si, para repartir e depois dessa vida permanente, para a eternidade, entendeu? A questão da riqueza, de valores, está em não priorizar um em detrimento do outro, está em saber o seu lugar, como entender que existem princípios, entender e compreender que aquilo que eu adquiro nessa terra não é exclusivamente para o meu uso, me isolando das pessoas, me tornando inacessível, me tornando arrogante, prepotente, orgulhoso, entendeu? Insensível, entende? Esse é o aspecto que a gente precisa avaliar aí, ok? Tá? Por quê? Porque uma reputação, boa reputação, bom testemunho, vale mais do que ouro, entendeu? Você vai lembrar da história de quando veio a fome na terra, nos tempos bíblicos lá. Eu sempre faço confusão entre Elias e Eliseu, tá? E ele chega à casa da viúva, vai questionar porque ela tem dificuldade, não tem nada em casa, na verdade ela que chega para ele, eu não sei se é Elias, eu faço confusão com isso. Eliseu, obrigado. Tá? Ela vai chegar para Eliseu e vai dizer que está passando necessidade, ele vai perguntar o que você tem em casa. Aí ela vai dizer, eu não tenho nada. A primeira instância, ela olha e diz, eu não tenho nada. Por quê? Ela reconheceu que não tinha nada de valor. Qual era o valor para ela naquele momento? O valor para ela naquele momento era alimento. Entendeu? E isso é que é interessante, porque a riqueza, ela varia de acordo com a necessidade, entende? Ela olha em primeira instância, quando ele questiona, o que você tem na sua casa? Tá? Ela vai dizer, eu não tenho nada. Por que ela diz que não tem nada? Porque o que ela estava buscando de imediato era algo pronto para comer, entende? Não tinha um pão, não tinha um bolo, não tinha carne, não tinha absolutamente nada para ela comer. Ela diz, não tem nada. Qual era o maior valor para ela? Tá? Adiantava naquela ocasião ter dinheiro? Não. Adiantava ter posses? Não. Tá?
havia uma complexidade para ela adquirir aquilo. Há quem diga que o marido deixou com dívida e todo o valor que ela, provavelmente, se essa era a realidade, ela conseguia conquistar, sendo viúva, que era difícil, ela tinha que quitar essa dívida. Os filhos poderiam ser vendidos como escravos e vai por aí afora a história. Mas eu não quero entrar nesse ponto agora, porque não é essa a questão para nós. A questão é, ela diz, não tenho nada, porque a riqueza era algo que fosse instantâneo para aquele momento, tá? Você chega para uma pessoa hoje, por exemplo, detentora de muitos valores financeiros, e vai a cargo da sua imaginação, mas essa pessoa está com câncer em fase terminal, numa metástase que tomou todo o seu corpo e não tem mais como, há dores terríveis no corpo a ponto de morfina e talvez alguns remédios mais fortes, eu não conheço, tá? Não fazer efeito nenhum. Qual é a maior riqueza para essa pessoa agora? É a saúde, é não sentir dor, entendeu? Ela pode ter todos os valores. Então, a riqueza, de certa forma, ela é relativa também, tá? Então, quando ela diz não tem nada, aí pensando mais um pouco, analisando mais um pouco, ela vai dizer, a não ser uma botija de azeite, é o que eu tenho lá, entendeu? Aí, ou seja, ela tem algo que é a riqueza dela, só que ela não viu aquilo ali, ela não estava vendo aquilo ali, tá? Um pouquinho de azeite naquela ocasião de fome, de escassez total, era a riqueza dela, só que ela não conseguiu compreender aquilo ali como riqueza. A referência entrou para você aí, tá bem? Ela não viu aquilo ali como riqueza, ela não compreendeu, porque a mente estava posicionada em outra coisa. Então, entenda que a verdadeira riqueza diante de Deus nem sempre é aquilo que a gente está vendo, tá? Existem várias vertentes dentro de um aspecto aí, ok? E a gente precisa avaliar isso. Por quê? Ela tinha um pouco de azeite. Pô, tem azeite? Então é rica. Só que ela não compreende isso. Patrícia, Deus abençoe. Que a mão do Senhor seja sobre a sua vida. Que prazer ter você aqui, tá bom? O que acontece? Gente, ela tinha algo de extremo valor, mas ela não sabia, não tinha como trabalhar aquilo ali, entendeu? Então, quando eu não sei trabalhar aquilo ali, não adianta. É aonde eu volto a dizer para você. Vamos imaginar que uma pessoa tenha ou receba uma quantidade incrível de valores de dinheiro e ela não sabe administrar. Com certeza, boa parte de nós já ouvimos falar de pessoas, por exemplo, no cunho secular aí, que fizeram, que jogaram, por exemplo, loteria, eu não sei o nome dos jogos, não lido com isso, mas que fizeram aí, ganharam muito dinheiro, tá? Por exemplo, uma coisa mais próxima talvez é o negócio lá do Big Brother. Pessoas que ganharam uma quantia incrível de dinheiro, mas não tiveram capacidade para administrar. Parece que a primeira ganhadora viveu essa questão. Ela ganhou um dinheiro muito grande e começou a emprestar e doar e fazer, e agora voltou para o mesmo padrão de vida, como se nunca tivesse tido dinheiro algum, tá? Eu não sei claramente da história, eu estou falando do que eu lembro e vi alguma coisa. Se não me falta a memória, tem uma casa lá, ou talvez até mesmo paga aluguel, entende? Então, ou seja, não saber administrar é um problema. A verdadeira riqueza de Deus está na capacidade de reter, de administrar, de repartir, de dividir, de compartilhar esse padrão. Para isso, o temor do Senhor traz esse equilíbrio. Então, essa mulher, essa viúva ali, ela tinha um outro fator interessante, além do temor do Senhor. Ela tinha riqueza, que era um pouco de azeite, e ela tinha relacionamento com as pessoas, entende? Porque o profeta vai virar para ela e fala o seguinte: ó, você vai na vizinhança, pega vasilhas, não poucas, entra para dentro da sua casa e enche as vasilhas. Ela sim fez, ela pegou bastante vasilha. Como que a gente sabe que ela tinha bom relacionamento? Porque ela conseguiu as vasilhas. Ela foi pedindo aqui, pedindo ali, falando aqui, falando ali, adquiriu aquilo ali. Isso é uma riqueza, tá? Que fala de bom relacionamento, de boa reputação, de um bom testemunho, que é melhor do que o ouro. Um bom nome, melhor do que o ouro, entendeu? Por quê?
que essa história é pertinente para nós? Porque ela vai trazer as vasilhas, ela fecha a porta da casa e ela começa a colocar aquele pouco de azeite que ela tinha, colocar nas vasilhas. Encheu todas as vasilhas. O azeite só parou de jorrar quando todas as vasilhas estavam cheias. Se ela tivesse levado o triplo das vasilhas, o azeite continuaria jorrando. Isso é riqueza? Riqueza. Ela tinha entendimento disso? Não, sabe? Mas Deus já tinha, e a gente precisa entender isso, porque Deus pode multiplicar saúde, graça, alegria, paz, longanimidade. Ele pode multiplicar o dinheiro, entendeu? Ele pode multiplicar as suas roupas. Se a gente olhar para a nação de Israel, você vai ver que 40 anos no deserto, dia e noite, num calor escaldante, num frio terrível, a roupa não se desgastou, as sandálias não gastaram, entendeu? Então, ela vai adquirir essas vasilhas, entendeu? Ela vai encher todas as vasilhas e a Bíblia vai dizer que ela conseguiu sobreviver daquilo ali, tá? Por toda a vida, entendeu? Foi o suficiente para ela, para aquele momento de escassez e para o sustento dela como um todo, entendeu? Então isso é riqueza, que às vezes a gente não está vendo. Eu preciso avaliar esse aspecto. A reputação, o caráter é mais desejável do que tesouros perecíveis, diz o texto. É mais desejável, entendeu? O valor excede, por isso que é mais desejável. Uma boa reputação, um bom testemunho, entende? Isso é extremamente importante, o que na verdade hoje em dia é um valor esquecido, é um valor muito escasso. As pessoas não dão a devida importância para isso. As pessoas na verdade prejudicam-se, sujam o nome por coisas tão pequenas, tão banais, entende? Elas perdem o nome, elas perdem essa riqueza, elas perdem esse valor, entendeu? Então Deus está trazendo esse equilíbrio. Isso é riqueza, um bom nome. E aí, gente, eu preciso que você entenda uma coisa, porque o bom nome, ele é um testemunho tanto no contexto natural e humano, aqui na terra, quanto no sobrenatural. Eu vou falar de novo de Jó. Quando Satanás chega na reunião que tem lá no céu, Deus vira para ele e diz assim: de onde você vem? Aí ele vai dizer: eu vim de passear e rodear pela terra. Aí Deus vira e diz assim: viste lá o meu servo Jó? Você viu lá o meu servo Jó? Temente, reto, se desvia do mal. Deus dá testemunho de Jó. Entende? Então, o bom nome é mais desejável do que qualquer riqueza, ouro, prata, qualquer valor, porque ele excede, ele ultrapassa o contexto do natural. Isso é uma verdadeira riqueza diante de Deus, entendeu? Ele ultrapassa esse contexto. Vê que o testemunho do ser humano ele pode alcançar todo o sobrenatural, entendeu? Tanto no relacionamento do terceiro céu, lá onde Deus está, os anjos estão, quanto no contexto da moradia, nas regiões celestiais, entende? Aonde os principados e potestades da maldade residem, entende? O testemunho do ser humano, ele chega a esse âmbito. A Bíblia deixa isso claro. Deus vai testemunhar de Jó, entende? Deus vai testemunhar dele. O Satanás vai testemunhar dele, porque Satanás vai também falar, de certa forma, ele diz, também você gera tudo para ele, por isso que ele é assim. Então, de certa forma, Satanás reconhece, entendeu? Que Jó é aquilo que Deus está falando. Por que Satanás reconhece que Jó é aquilo que Deus está falando? Porque Deus está falando em primeiro lugar, e segundo, pelo que ele viu, entendeu? Tá? Então é muito importante a questão do testemunho, zelar pelo teu nome, zelar por quem você é, dentro da vizinhança, no mundo espiritual de um modo geral. Isso é uma riqueza incalculável diante de Deus, é a verdadeira riqueza diante de Deus, tá ok? É muito importante olhar esse detalhe, tá? A hora está indo embora, eu não sei se eu consigo de novo, não, consigo, esse tópico aqui eu tenho que conseguir em nome de Jesus. Tá bem? Então, se você estiver entendendo isso aí, se você estiver compreendendo, grava isso, depois você compartilha, depois você divulga isso, curte, deixa comentário, faz o que tem que fazer, entendeu? Porque depois a gente posta isso também no YouTube, isso tem que ficar relevante, a palavra tem que ser relevante, entende? A reputação pode ser traduzida como ser estimado, ou seja, o bom testemunho de Deus na vida do homem, é que eleva o seu valor. Então, gente, para e pensa o que é um bom testemunho de Deus, ou para Deus. Você gera um bom testemunho para Deus,
sabe? Quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, ele diz: eu não posso fazer isso sem antes comunicar com meu amigo, que era Abraão. Olha que extraordinário. Moisés, considerado amigo de Deus, entende? Em um momento em que Miriam e Arão vão tentar se levantar contra Deus, Deus traz eles para a tenda, se não me falta a memória. É Moisés. Eu falei quem? Miriam e Arão se levantou contra Deus. É contra Moisés, gente. Não é contra Deus. De certa forma eles se levantaram contra Deus, mas o certo é falar contra Moisés, porque se levantaram contra Moisés primeiro. Entende? E Deus vai trazê-los para a tenda. E Deus começa: olha, se há profeta na terra, eu vou falar através dele de sonho, disso. Agora, com Moisés, não. Meu amigo, eu falo boca a boca. Isso é testemunho de Deus. Quando Deus chama alguém de amigo, e pelo meu entendimento, duas pessoas Deus chamou de amigo na terra, que foi Abraão e Moisés, entendeu? Testemunho. E Deus dá testemunho de muitas outras pessoas. Se você olhar o escopo bíblico de um modo geral, Deus vai dando testemunho de várias pessoas. Já parou para pensar o que é Deus testemunhar de você? Entende? Então isso é riqueza diante de Deus. Tá? Isso é verdadeira riqueza diante de Deus. Para essas pessoas, Deus gera o que é necessário, entende? O que ela precisa, Deus vai gerar, tá? Servo bom e fiel, olha só, testemunho de Deus, que a Bíblia deixa explícito ali para nós, entende? Quando alguém testifica da fidelidade de uma pessoa a Deus, é um testemunho que Deus gerou no entendimento daquela pessoa, entende? Que Deus revelou para ela, tá? De quem ele é, porque quando alguém diz, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai alguém que serve ao Senhor, isso é revelação divina para aquela pessoa, entendeu? Porque não é só julgamento, porque qualquer um erra. Agora, quando há um testemunho desse, isso é riqueza diante de Deus. Estamos, na verdade, aprendendo onde está o verdadeiro valor e riqueza, que é permanente. Tá? Essa riqueza está com Deus, onde a palavra diz que o ladrão não rouba, nem a traça consome. Logo, vamos ver que essa riqueza não é natural ou física, mas valores que estão acima do dinheiro, do ouro. E, na verdade, uma prosperidade de vida plena em Deus, uma vida de paz e alegria no espírito. Entendeu? Gente, em que isso aqui implica no dinheiro? O dinheiro não é problema. O dinheiro só se torna um problema quando ele governa o ser humano. O dinheiro só se torna um problema quando ele é adquirido de forma ilícita. O dinheiro só se torna um problema quando o ser humano tem a sua mente, o seu entendimento neutralizado no que diz respeito às demais pessoas. Tá? A Bíblia não prega contra o dinheiro. A Bíblia não aprova uma teologia da prosperidade, entendeu? Onde vai dizer que quem tem Deus tem riqueza, quem tem Deus tem saúde, quem tem Deus, tá? A propagação disso parece que no Brasil, 1970, começou a gerar no Brasil. Existe uma denominação que é muito reconhecida por falar da teologia da prosperidade. Eu estou dando um dado aqui, então não estou falando mal, que é a Igreja Universal, que é conhecida, né? Que fala muito dessa teologia, mas essa teologia se expandiu hoje em quase todas as denominações. Você vê ramificações disso, pessoas com esse pensamento, pessoas que... porque a Igreja Universal foi a primeira que começou a falar disso, assim, de uma maneira mais aberta, entendeu? E há uma ramificação disso na mente de muitas pessoas. Em qualquer denominação, você vai ver pessoas que entendem que se uma pessoa ficou doente, é porque está em pecado. Se uma pessoa tem dificuldade financeira, é porque está em pecado, porque não tem Deus na vida. Isso é uma teologia da prosperidade que se tornou nociva, completamente nociva. É uma teologia nociva, entende? E que tira o homem do foco real, tá? De viver em Deus. Se você parar para pensar, os profetas, de um modo geral, eles não viviam uma vida de grandes valores, onde detinham grandes valores. Não tinha isso. Entende? Até porque o contexto, o princípio da missão era esse. Jesus, na verdade, ao contrário, ao invés de enriquecer, ele se esvaziou, entende? Da sua glória, de tudo que tinha para viver como homem, entendeu? Então a gente vai vendo esses aspectos de uma maneira muito clara e transparente.
para nós. A teologia da prosperidade, eu não quero falar dela agora, mas à frente talvez a gente vai falar, tá? Mas a vida plena em Deus, uma vida de paz e alegria no Espírito, entende? Então é preciso haver uma junção, uma fusão, Deus, homem e as suas conquistas, entendeu? Até porque o homem tem que dominar sobre as suas conquistas. A conquista não pode dominar sobre o conquistador, de forma alguma, entende? Então esse é o maior problema. Uma vida de paz, de alegria no Espírito. Gente, a gente falou na live passada que a felicidade, tem alguns aspectos da felicidade. Felicidade transitória, que eu quero dizer. Felicidade, alegria, num certo sentido, pode ser a mesma coisa. Mas existe uma felicidade transitória. O que eu estou chamando de felicidade transitória? A felicidade transitória é aquela que depende do que está acontecendo à sua volta. Entendeu? Você comprou um carro, está feliz porque comprou um carro. Bateu de carro, a felicidade foi embora. Entendeu? Eu quando comprei um dos carros que eu tive ao longo da minha vida, numa dessas experiências eu saí de Friburgo, onde eu morava, fui ao Rio buscar o carro, entendeu? Peguei o carro e naquele engarrafamento, na volta já para Friburgo, carro novinho, tudo perfeitinho. Na volta para Friburgo, aquela alegria de ter o carro, aquela coisa toda. Fui no posto, abasteci, estava aí mais um amigo, abasteci o carro, voltando, engarrafamento, vem um cara de moto e esbarra no retrovisor do carro. O retrovisor vira para frente. Eu não tinha o entendimento que aquele retrovisor ele era articulado, tá? Quando virou para frente, quebrou. Pô, a alegria de ter adquirido o carro foi embora na hora, porque na minha concepção, em primeira instância, tinha quebrado o retrovisor. Eu mal adquiri o carro, estava já pagando e já tinha um prejuízo. Então aquela felicidade ela é interrompida naquele momento, entendeu? O amigo que estava comigo, que é o Guga, ele, não, é só virar o retrovisor, ele é articulado, é só virar e voltar ao normal, tá tudo ok. Ele, opa, aí voltou de novo aquele padrão. Aí cuidado redobrado, tudo, entende? Então essa felicidade, tá? Que hora eu estou falando felicidade, hora eu estou falando alegria, assim mesmo, entendeu? Essa felicidade, ela é transitória, por isso que eu falo que ela é transitória, entendeu? Por exemplo, a mãe ganha um bebê, ela engravida, que felicidade, que coisa maravilhosa, que, nossa Deus, que bênção, que coisa extraordinária. Aí vai, gestação, vai ganhar o filho, descobre que de repente ele tem que ir para a proveta e vai ficar ali, tratamento, aquela coisa toda. Essa felicidade vai se transformar em preocupação, entendeu? Ela vai, eu não sei se proveta eu falei certo, tá? Incubadora, essa era a palavra que eu queria, incubadora, entendeu? E tem que ficar ali para receber tratamento, tem dificuldade, vai ficar internado. Essa alegria, essa felicidade se transforma em preocupação. Então, nesse sentido, a felicidade ela é transitória. A alegria no espírito é outra questão. Alegria no espírito, ou felicidade no espírito, mas alegria, o termo bíblico é alegria do espírito, é permanente, ela transcende o natural e o humano, ela vai além desse processo, entendeu? Por exemplo, quando você vê o testemunho de uma pessoa, de um crente, de alguém que é fiel, que testemunhou a sua vida em Deus, que você tem clareza disso, porque a gente não pode condenar uma pessoa nem ao céu nem ao inferno, mas você pode estar esperançoso, você pode ter certeza daquilo ali, entendeu? Eu não posso dizer que minha pessoa vai para o céu ou para o inferno, ou que ela foi para o céu ou para o inferno de uma forma condenatória ou condenativa, ou de uma forma condenar essa pessoa, mas eu posso ter certeza baseado nos testemunhos. Uma pessoa que viveu uma vida em Cristo, que foi fiel, que dava bom testemunho, entende? Que cumpria a palavra, eu posso ter alegria em entender que ela foi para o céu. Aí você começa a entender, por exemplo, como funciona em muitos velórios e sepultamentos de pessoas cristãs, entende? Quando essa pessoa tem um bom testemunho, porque nem todo cristão vai para o céu, não.
entendeu? Então, você pode ter essa felicidade, essa coisa, isso transcende aquele processo ali, porque você sabe que aquela pessoa teve uma vida em Deus, você entende, você viu o testemunho dela, então isso é permanente, ela está ali, você sente saudade, você sente falta, mas sabe que ela foi para um lugar maravilhoso e ela está em Deus e se cumpriu na vida dela uma promessa do Senhor, entende? Essa alegria no Espírito transcende o contexto natural e humano, isso é riqueza diante de Deus. Quando o homem tem isso, ele pode ter muito dinheiro, ele pode ser rico, ele pode ser milionário, bilionário e ter isso? Pode, se o temor do Senhor for o princípio de tudo na vida dele, for o princípio da sabedoria dele, pode, entende? E o pobre não tem basicamente nada, pode ter essa alegria no Espírito? Pode, se o temor do Senhor for o princípio da sabedoria dele. Por que eu estou falando temor do Senhor como princípio de sabedoria? Porque a sabedoria é a capacidade de aplicar o conhecimento que tem. Uma pessoa só é sábia em Deus quando ela conhece Deus, tá? Deus é sabedoria, Deus é a aplicação desse contexto. Então, se eu conheço Deus, eu sou sábio em Deus, porque eu vou aplicar o conhecimento que eu tenho, eu vou aplicar o meu relacionamento com Deus na minha vida, entendeu? E essa pessoa pode viver isso, tá? Agora, o pobre pode não ter sabedoria nenhuma? Pode. O rico pode não ter sabedoria nenhuma? Pode, entendeu? Então, automaticamente também ele não vai ter essa felicidade, entende? Eu espero estar sendo assim bem imparcial, bem transparente em tudo, tá? Vamos lá. Esse aspecto faz parte da bênção das riquezas que sim, Deus gera para aqueles que compreendem o princípio de detê-las. Que aspecto é esse? Alegria, uma vida de paz e alegria. Eu vou ler de novo aqui o tópico antes só para ficar bem grifado para você. Estamos, na verdade, aprendendo onde está o verdadeiro valor da riqueza, que é permanente. Essa riqueza está com Deus, onde a palavra diz que o ladrão não rouba nem a traça consome. Logo vamos ver que essa riqueza não é natural ou física, mas valores que estão acima do dinheiro, do ouro. É, na verdade, uma prosperidade na vida plena em Deus, uma vida de paz e alegria. Esse aspecto faz parte da bênção das riquezas que sim, Deus gera para aqueles que compreendem o princípio de detê-la, entende? Então assim, o rico, quem é rico, quem tem dinheiro, tem um princípio estabelecido sobre a sua vida e ele precisa reconhecer esse princípio e viver em cima desse princípio, tá? Para ele ter uma alegria permanente, para ele poder dizer que ele é rico permanentemente, que ele não despreza a sua alma. Tem até uma música antiga, tá? Que sobre essa, Lucas 12, 20, se não me falta a memória, era Johnny, Johnny, essa noite, Johnny, pedirão, já viu isso? Sua alma, entendeu? Porque vai falar exatamente desse contexto insensato. Então, o contrário de insensato e louco é alguém que é sábio, temente a Deus, entendeu? Tá? Isso é benefício, tá rindo, né? Isso é benefício, tá? De quem teme a Deus, o benefício de quem compreende as verdades de Deus para a sua vida, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida sensata, uma vida temente a Deus. É benefício de riqueza. Quem tem riqueza, administra. Quem tem riqueza, entendeu? Pode gozar desse fator aqui, dessa alegria, entendeu? Mas o pobre também pode. Quem não tem riqueza também pode. Olha o que 1 Timóteo 6,17 diz: manda os ricos deste mundo que sejam altivos. Deixa eu ler de novo, que eu li errado. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Então isso é a verdadeira riqueza diante de Deus, entende? O que eu estou falando para você está dentro desse campo aqui, tá? Esses princípios é a bênção da riqueza, entende? Esses princípios é a bênção da riqueza. Sabe o que é mais extraordinário? Você pode ter alguém que não tem valor algum, ou o mínimo para a sua sobrevivência, que tem esses princípios, que tem essa riqueza, entendeu?
É mais fácil até em alguns aspectos você achar pessoas de um coração cheio de empatia, que reparta, que divide, que reconhece, em meio a pessoas que não têm o suficiente. E aquele que está esperando ter para ser assim, não é temente a Deus. Não é temente a Deus. Então vamos lá. Quais são esses princípios? Deixa eu esclarecer para você aqui que meu tempo já foi. Não ser altivo ou não ser prepotente, arrogante, orgulhoso, considerar o próximo como inferior a si mesmo, tá? Não confiar cegamente nas riquezas, entendeu? É um outro aspecto, tá? Que é princípio de quem tem a riqueza, que tanto quem tem quanto não tem. Tem esse contexto aqui. Não confiar cegamente nas riquezas. Claro que esse ponto aqui, ele precisa ser mais evidente quando tem, né? Porque se eu não tenho, não tem por que eu ficar confiando naquilo que eu não tenho. Mas quem tem precisa alcançar esse aspecto aqui, entendeu? Não confiar cegamente nas riquezas, é um outro princípio. Esperar e confiar em Deus acima de tudo. Ser submisso, obediente, temente a Deus, reconhecer o valor da autoridade de Deus sobre a sua vida, tá? Outro aspecto, outro princípio, praticar boas obras. Praticar boas obras aqui não é praticar boas obras para ser salvo, mas é repartir aquilo que tem, dividir aquilo que tem, reconhecer que adquiriu algo para benefício próprio, sim, mas também para beneficiar o próximo, ok? Tá? Então, praticar boas obras que repartam sem esperar nada em troca. É outro aspecto importante, tá? Aqui não está no campo do investimento, está no campo de repartir. E repartir não é esmolar, não é da esmola, entende? A gente falou isso na outra live. Se você tem dúvida aí, pegou agora, assista a outra, ok? Que sejam acessíveis. O contexto de acessibilidade aqui vai falar de ser humilde, de saber dar ouvido às pessoas, de compreender e entender a dificuldade do próximo, entendeu? De não se isolar das pessoas, tá? De buscar uma vida em comunidade, uma vida em comunhão. Esse é o aspecto, tá? Que priorizem um bom fundamento. Que bom fundamento é esse? Palavra de Deus para herdar a salvação. Que não considere acima da lei, que não se considere, acima da lei, que não se considere acima da palavra, que não se considere como um Deus, que não considere o dinheiro como um Deus, mas que aprenda na palavra para ter salvação e vida eterna em Deus, ok? Essa é a realidade de uma riqueza permanente ou da verdadeira riqueza em Deus, ok? Isso é extremamente importante. Ter esse entendimento, ter essa compreensão, viver pautado nesses princípios aqui, entende? Que qualquer pessoa pode ter, eu repito. Amém? Que a mão do Senhor seja sobre a sua vida. Volto a dizer, reparta, compartilhe, entendeu? Essa palavra, divulgue, curta, comente, dê o like aí, entende? Para que essa palavra se torne algo relevante. A gente está falando através da ISP, a gente tem o Instagram, Facebook, YouTube, segue a gente lá, acompanha o que a gente produz, não é tanta coisa, tá bom? E se você tem interesse no e-book, comente, fale comigo, entre comigo no direct, entre comigo no zap, fala comigo para a gente poder tá mandando isso para você assim que concluir toda essa etapa aqui, tá bom? Que a mão do Senhor seja sobre a sua vida, que Deus ministre graça, paz, alegria sobre você, tá? E que essa palavra, a palavra de Deus, possa penetrar dentro do seu entendimento e gerar transformação plena e permanente. Que a mão do Senhor seja sobre a sua vida. Até sábado que vem.